Olá, eu me chamo Alice e hoje eu irei apresentar sobre o tema de otimização estocástica. Este trabalho consiste em 5 seções principais: a introdução, os métodos de otimização estocástica, a aplicação prática dos métodos de gradiente descendente e gradiente descendente estocástico em um problema de regressão linear, os resultados e conclusão e, por fim, as referências bibliográficas. O que é otimização? A otimização busca identificar a melhor alternativa dentro de um conjunto de escolhas possíveis através da maximização ou minimização de uma função objetivo sujeita a determinadas restrições. Ela pode assumir um ambiente determinístico, onde os parâmetros são conhecidos com precisão, ou um ambiente estocástico, em que há incerteza significativa. Olhando de perto a otimização determinística, podemos elencar alguns elementos-chave. São eles: as variáveis de decisão, que consistem nas quantidades controláveis que podem ser ajustadas para alcançar os objetivos pré-definidos. Temos também a função objetivo, que constitui a expressão matemática que se busca otimizar, isto é, maximizar, como por exemplo o lucro ou a eficiência, ou minimizar, como custo, tempo ou desperdício. Essa função quantifica o desempenho do sistema em termos das variáveis de decisão. Por fim, temos as restrições, que correspondem às limitações ou condições que as variáveis de decisão devem satisfazer. Elas podem envolver restrições de recurso, como a capacidade máxima de uma máquina, limites de capacidade, como o tamanho máximo de um estoque, requisitos regulatórios ou outras condições inerentes ao problema. Além disso, elas são formalizadas por meio de equações ou desigualdades matemáticas. Formalmente, um problema de otimização determinística pode ser expresso como um problema de minimização ou maximização, como expresso neste slide, onde x pertence a Rn representa o valor das variáveis de decisão, f é a função objetiva a ser otimizada, que vai de Rn em R, e x, subconjunto de Rn, denota o conjunto viável dadas as restrições do problema. Este arcabouço matemático permite a representação precisa de uma vasta gama de problemas práticos, onde as informações são consideradas completas e imutáveis. Contudo, a premissa de conhecimento perfeito dos parâmetros raramente se sustenta em aplicações práticas, particularmente em economia e finanças, onde variáveis como taxa de retorno de ativos, volatilidade, demanda futura ou taxas de juros são inerentemente incertas. A otimização estocástica surge como uma extensão natural e necessária, provendo o arcabouço para a tomada de decisão racional quando a incerteza é um componente central do problema. Diferentemente de buscar uma solução ótima para um cenário fixo, o objetivo passa a ser encontrar uma política de decisão ou uma solução X que seja ótima em algum sentido probabilístico, considerando a distribuição das variáveis aleatórias envolvidas. Um problema de otimização estocástica frequentemente encontrado na literatura é formulado como a minimização do valor esperado de uma função objetivo que depende tanto das variáveis de decisão quanto de um vetor de variáveis aleatórias, onde o x representa o vetor de variáveis de decisão, o psi é o vetor de parâmetros aleatórios, a nossa f é a função objetivo. A gente tem também o valor esperado com respeito à distribuição de psi e o x representa o conjunto de decisões viáveis, que pode ser definido por restrições determinísticas, mas, no entanto, as restrições também podem depender das variáveis aleatórias. A otimização de funções que dependem de variáveis aleatórias ou onde o cálculo exato do gradiente é inviável, deu origem a uma família de algoritmos conhecidos como métodos de otimização estocástica. Esses métodos buscam encontrar soluções ótimas em ambientes com incerteza,
muitas vezes utilizando estimativas de gradiente para guiar o processo de otimização. Desenvolvida pioneiramente por Robbins e Moron em 1951, a aproximação estocástica aborda o problema de encontrar raízes de uma função, ou seja, encontrar o x' tal que f de x' igual a zero, ou de otimizar funções quando apenas estimativas ruidosas do gradiente ou da própria função estão disponíveis. A formulação geral do algoritmo de aproximação estocástica é expressa como x de t mais 1 é igual a x de t menos gama t yt, onde xt é a estimativa do vetor de parâmetros na iteração t, o yt é uma observação ruidosa de f de xt e o gama t é uma sequência de taxas de aprendizado que devem decair adequadamente. Para garantir a convergência da sequência de xt para x', a sequência de gama t deve satisfazer algumas condições de Robbins e Moron, que são esses dois somatórios que podem ser vistos neste slide. Frequentemente, na otimização, f de x é o gradiente da função de custo e o yt é uma estimativa estocástica do gradiente. Logo, a regra de atualização se alinha com a de aproximação estocástica, em que a gente denota a estimativa estocástica do gradiente. Para entender o gradiente descendente estocástico, é necessário dar um passo para trás e estudar o gradiente descendente. O método GD é um algoritmo interativo que visa encontrar o mínimo de uma função de custo diferenciável, onde x representa o vetor de parâmetros a serem otimizados. A cada iteração t, os parâmetros são atualizados na direção oposta ao gradiente da função de custo, que aponta para a direção de maior crescimento da função. A regra de atualização de parâmetros para o GD é dado por xt mais 1 igual a xt menos eta vezes o gradiente da função de custo em xt, onde eta é a taxa de aprendizado, que controla a magnitude do passo tomado. Uma propriedade intrínseca do GD é a adaptação do tamanho do passo. Em regiões com inclinação acentuada, ou seja, gradientes de alta magnitude, passos maiores são executados. À medida que o algoritmo se aproxima do mínimo, onde a inclinação da superfície da função de custo se torna mais plana e a magnitude do gradiente tende a zero, os passos tornam-se progressivamente menores. O processo é interrompido quando a magnitude do gradiente se torna insignificante, ou quando o número máximo de iterações é atingido, prevenindo o trabalho infinito. Ainda, o método GD calcula o gradiente usando todos os dados da base. Isso significa que ele consegue dar passos bem calculados e suaves para diminuir o erro de forma mais eficiente possível. Por outro lado, isso pode ser muito custoso e lento, quando a base de dados é muito grande, porque ele precisa olhar para tudo a cada atualização. Já o gradiente descendente estocástico faz algo diferente. Ele calcula o gradiente usando apenas um dado ou um pequeno grupo por vez. Isso faz com que as atualizações sejam muito mais rápidas, mas também mais irregulares, como se a descida fosse meio saltitante. Essa irregularidade pode ser vantajosa porque ajuda o algoritmo a escapar de mínimos locais ruins, encontrando soluções melhores. Assim, o SGD é uma variante do GD que aborda a questão da escalabilidade computacional, especialmente relevante em cenários com grande volume de dados ou redundâncias significativas. Essa diferença entre precisão e rapidez é o que torna esses métodos complementares e muito importantes na otimização de modelos. Assim, a premissa fundamental do SGD, conforme a definição estrita, é estimar o gradiente da função de custo utilizando uma única amostra de dados selecionada aleatoriamente a cada passo. Assim, o SGD calcula o gradiente para uma única amostra aleatória e a gente pode perceber, que a equação da atualização é bem similar com a equação do método GD. Ao fazer isso, o SGD reduz o custo operacional por iteração em um fator N, tornando particularmente útil em conjunto de dados massivos. A eficiência do SGD também se manifesta quando há redundância dos dados.
pois a informação de gradiente de uma subamostra pode ser representativa o suficiente para guiar a otimização. Assim, conforme a definição de mini-batch, a atualização dos parâmetros utiliza o gradiente médio calculado sobre esse conjunto de dados, onde B denota o mini-batch. O uso desses conjuntos de dados combina o melhor de dois mundos, a eficiência computacional com a estabilidade de ter uma estimativa de gradiente menos ruidosa do que a obtida por uma única amostra, sem incorrer no alto custo de computar o gradiente sobre todos os conjuntos de dados. A maneira como a taxa de aprendizado é alterada ao longo das iterações, tipicamente de valores relativamente grandes no início, para valores gradualmente menores à medida que a otimização avança, é denominada schedule, ou esquema de agendamento. A definição de um schedule adequado é fundamental para a convergência e o desempenho final do algoritmo. O método de Sample Average Approximation adota uma estratégia de otimização baseada na simulação para problemas estocásticos. Este método é particularmente útil para problemas de otimização onde a função objetivo original envolve uma expectativa que não pode ser calculada analiticamente ou eficientemente. O SAA transforma um problema estocástico em determinístico via média amostral. Assim, ele pode ser resolvido usando métodos convencionais, como o método de gradiente descendente, Newton, entre outros. A validade e a eficácia deste método dependem do tamanho da amostra Nisão. À medida que Nisão tende a infinito, a função objetiva amostrada converge para a verdadeira função objetiva esperada. Isso ocorre pela lei dos grandes números. Consequentemente, os valores ótimos e as soluções ótimas do problema também convergem para as do problema estocástico original. As vantagens do SAA incluem sua aplicabilidade a uma ampla gama de problemas estocásticos e a possibilidade de utilizar solvers determinísticos existentes. No entanto, o custo computacional pode ser significativo se a Nisão for muito grande e a função for complexa. E a obtenção de soluções ótimas globais pode ser desafiadora para funções não convexas. Agora, iremos demonstrar a aplicação prática dos métodos de otimização discutidos, com enfoque ao gradiente descendente e ao gradiente descendente estocástico. O objetivo será ajustar os coeficientes de um modelo de regressão linear para minimizar a função de custo do erro quadrático médio. Aqui a gente tem uma representação de um modelo de regressão linear simples, em que yi é a variável dependente, xi é a variável independente, β0 e β1 são os coeficientes, sendo eles o intercepto e a inclinação, respectivamente, e o epsilon é o erro. A função de custo para esse modelo é o erro quadrático médio, que para n amostras é dado por essa equação que pode ser vista no slide. Para minimizar essa função, usando tanto o gradiente descendente quanto o estocástico, precisamos calcular as derivadas parciais, que são os gradientes, em relação a β0 e β1, como foi feito aqui nesse slide. A partir de agora, apresentaremos algumas partes explicadas da implementação em R dos métodos de otimização dos coeficientes do problema proposto. Para melhores explicações, conferir o trabalho escrito. Nesta primeira etapa, além de preparar o ambiente, foram gerados os dados sintéticos através do gerador de números aleatórios. Para isso, definimos 10.000 números de observações, geramos valores para x com distribuição uniforme, estabelecemos os coeficientes verdadeiros da regressão linear e geramos y com base no modelo linear, adicionando ruído gaussiano com média zero e desvio padrão 1 para simular variabilidade observada em dados reais. Neste próximo passo, criamos a função GD, que implementa o algoritmo de gradiente descendente. Esta função recebe como entrada um conjunto de dados, além de parâmetros como a taxa de aprendizado, o número máximo de iterações, a taxa de decaimento e as tolerâncias para os critérios de parada. O loop principal realiza o processo iterativo de otimização. Note ainda que a cada iteração, a taxa de aprendizado é ajustada com decaimento temporal. Em seguida, são feitas as predições do modelo, calculados os erros e os gradientes do erro quadrático médio.
em relação aos coeficientes, que são atualizados seguindo a direção de descida com passo proporcional à taxa de aprendizado. A função calcula o custo atual e verifica dois critérios de parada: a variação absoluta do custo entre iterações sucessivas e a norma do vetor gradiente. Se algum dos critérios for atendido, o algoritmo interrompe a execução antecipadamente. Em suma, este modelo trata de uma implementação em que os gradientes são calculados com base em todas as observações do conjunto de dados em cada iteração. A função SGD implementa o algoritmo de gradiente descendente estocástico, que pode operar tanto no modo estrito, ou seja, um dado por vez, como em mini-batches, conforme parâmetro definido. Ela recebe como entrada os mesmos parâmetros que a função GD. O loop externo itera sobre um número máximo de épocas definido. Em cada época, a taxa de aprendizado é ajustada por um decaimento temporal, reduzindo gradualmente o passo para estabilizar a convergência. Os dados são embaralhados para garantir que os mini-batches formados em cada época sejam diferentes, evitando vieses e ciclos indesejados. No loop interno, o algoritmo percorre os dados embaralhados em blocos definidos pela quantidade de batches. Para cada mini-batch, calcula-se a predição atual, o erro em relação aos valores reais e os gradientes da função. Esses gradientes são usados para atualizar os coeficientes na direção oposta, multiplicados pela taxa de aprendizado corrente. Após processar todos os mini-batches da época, calcula-se o custo sobre todo o conjunto de dados, permitindo uma avaliação mais estável na convergência do modelo. O algoritmo verifica dois critérios de parada: a variação do custo entre épocas e a norma do gradiente do último mini-batch. As etapas seguintes do código mostram a execução do SGD para dois casos. O primeiro corresponde ao modo mini-batch, de 32 batches. Já o segundo corresponde ao modo estrito, com somente uma batch. Nesta tabela, é possível observar os valores finais dos coeficientes estimados por cada método. Note que todos eles convergiram para os valores verdadeiros, isto é, beta 0 igual a 2 e beta 1 igual a 0,5. Ainda, o custo final próximo de 1, que era o desvio padrão ao gerar os dados, indica que os modelos se ajustaram bem aos dados, capturando a relação linear principal e deixando apenas o ruído residual. A proximidade das estimações com os valores desejados demonstra a eficácia de cada abordagem na estimação dos parâmetros do modelo de regressão linear. As figuras apresentadas a seguir ilustram a trajetória da função de custo ao longo das iterações para os métodos de otimização aplicados. O gradiente descendente exibe uma curva de convergência mais suave e monotonicamente decrescente, devido ao uso do gradiente exato. Em contraste, as curvas do gradiente descendente estocástico, tanto para o caso de mini-batches quanto para o caso estrito, são mais ruidosas, mas mostram uma tendência de queda similar, indicando a convergência mesmo com estimativas ruidosas do gradiente. A tabela apresentada compara o tempo total de execução e as iterações ou épocas reais para cada algoritmo. Os resultados evidenciam um claro trade-off entre granularidade das atualizações e o custo computacional total. O gradiente descendente, apesar de realizar o maior número de iterações, isto é, 1495, apresentou o menor tempo de execução, de aproximadamente 0,86 segundos. Isso é reflexo da sua estabilidade e simplicidade computacional por iteração, dado o problema proposto e o número de observações aplicado. Já o gradiente descendente estocástico estrito, com apenas 32 épocas, teve um maior tempo total, realizando a otimização em 18,5 segundos. Isso ocorre devido ao custo elevado de atualizar os parâmetros a cada observação individual. Embora todos os métodos tenham obtido soluções de qualidade similar, a aplicação trata-se de um problema pequeno e com estrutura simples.
Em problemas reais mais complexos, como maior quantidade de dados, múltiplas variáveis e funções custo mais intricadas, esse trade-off se intensifica. O gradiente descendente tende a se tornar inviável pelo alto custo de computar o gradiente completo, enquanto métodos como o gradiente descendente estocástico, especialmente no caso dos mini-batches, oferecem uma alternativa mais escalonável, ainda que à custa de um maior ruído e potencial instabilidade. Em suma, a otimização estocástica é essencial para decisões em ambientes incertos, como é o caso das áreas de finanças e economia. Ao longo do trabalho, 3 metodologias centrais foram analisadas. São elas a aproximação estocástica, gradiente descendente estocástico e a aproximação por média amostral. Além disso, na parte da aplicação prática, os métodos de otimização foram capazes de convergir para boas soluções, dado o problema apresentado e os parâmetros definidos. Por fim, analisamos o trade-off entre precisão e custo computacional, fazendo contraponto entre os métodos de gradiente descendente e gradiente descendente estocástico. O GD é rápido, mas exige o conjunto completo de dados. O SGD, em contrapartida, é mais flexível e escalável, porém é mais ruidoso. Logo, a escolha do método ideal depende do problema, do volume de dados e dos recursos computacionais disponíveis.